nós vamos dar início ao painel Agenda ABS, Gestão Urbana e Melhorias dos Serviços Públicos, promovendo a transformação digital na sua cidade. Pedimos a todos que desliguem, aliás, que deixem seu celular no modo silencioso, lembrando que toda a interação do evento vai ser pelo aplicativo do Conecta Smart Cities, perguntas e tudo certo. Resolvemos a questão das perguntas? Sim? Então tá tudo certo. A dinâmica será realizada no formato de mesa redonda e eu gostaria de convidar agora ao palco os nossos palestrantes. Felipe Guedes Almeida, diretor executivo de Mercado, Administração Pública e Saúde da Indra. Seja bem-vindo. Emílio Loures, Government Affairs Brasil da Intel. Carlos Tunis, Sustainability Solutions Leader da IBM Brasil. E para conduzir o nosso debate, gostaria de convidar a senhora Roseli de Deus Lopes. Ela é professora associada da USP, Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigado, senhores. Alô? Agora sim. Boa tarde a todas e todos. Queria agradecer muito a organização do evento, em especial o convite da ABS, né, para estar aqui com vocês. A gente do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo tem aí uma parceria com a ABS, do Think Tank e outras que a gente já está colocando em andamento, que tem sido uma parceria muito produtiva. E estou muito honrada aqui de estar com vocês hoje aqui nessa mesa. O que a gente combinou de cada um de vocês falar no máximo uns 15 minutos numa primeira rodada, né, para a gente ter uma ideia dos cases, começando pelo Felipe, e depois aí a gente vai fazer uma sessão aí de debate nesse tema super importante, né, que é a gestão urbana e melhoria dos serviços públicos, promovendo a transformação digital nas cidades. Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui, queria agradecer o convite da organização, pessoal da ABS também, que é parceiro de longo tempo. Sou responsável pelo mercado de administração pública e saúde na Indra aqui no Brasil. Temos uma atuação muito forte na área de governo. A Indra é uma empresa multinacional espanhola, tem vários mercados com atuação não só na área de tecnologia, mas também na área de defesa, segurança, na área de ATM, e agora vai passar também a tratar projetos na área espacial. Então, a Indra, claro, tudo isso envolve muita tecnologia, né? Mas a Indra tem no seu grupo uma empresa chamada Minsight, que é onde a gente está incluído aqui no Brasil, que é o braço de transformação digital da Indra, uma empresa que faz parte do grupo. E essa empresa, ela tem suas verticais. Eu sou responsável por uma das verticais, que é justamente a vertical de administração pública e saúde. A nossa atuação no Brasil é nacional, temos atuação em todas as regiões do país, e trabalhamos com transformação digital, com serviços, com soluções próprias. Enfim, e hoje eu trouxe um case aqui que acho que tem muito a ver com o tema, né? Que é a parte toda de transformação e melhoria dos serviços de tecnologia focado no cidadão. Eu trouxe um case de Smart City que foi implantado na Europa, na Galícia, em Santiago de Compostela. Acho que todos conhecem bem, é muito famoso. Santiago de Compostela é uma região onde existe uma visitação através de rotas de visitas, de peregrinação, e o case foi justamente para fornecer uma solução tecnológica para a agência de turismo, né, para fomentar e melhorar a experiência dos visitantes, dos peregrinos, né? E turistas também, tá? Então a gente implementou uma solução, isso já tem 6, 7 anos que a gente vem desenvolvendo
está implantada essa solução, inclusive mais de 1 milhão de downloads nessa solução mobile. E o grande propósito é justamente, através dessa solução, fomentar e facilitar a visitação ao longo de todas as rotas que os peregrinos no dia a dia utilizam, né? Então, a comunidade da Galícia nos contratou para fazer esse projeto. E aí eu queria falar um pouco sobre alguns conceitos que estão envolvidos aí nesse tipo de projeto, né? A gente fala aqui nesses projetos de Smart Turismo, a gente fala muito nas fases, né? Nos vieses que são tratados essas visitas, né? Essas rotas. Quer dizer, existe uma abordagem antes da visita, que faz toda a parte de planejamento, facilita ao turista analisar, até porque a visita e as rotas de Santiago de Compostela existem várias opções, depende muito da disponibilidade de tempo, até do desempenho físico, né, e da disponibilidade física de cada peregrino para realizar cada rota. Então tem todo um processo de antes, vamos dizer assim, né, de pré e de planejamento dessa visita. Durante a visita, durante a execução da rota, também tem uma abordagem muito grande, e aí envolve muito a gestão do governo, de como os serviços são oferecidos para cada um dos peregrinos que estão ali participando. E aí envolve, claro, a oferta de serviços, a oferta de estadia, de alimentação, segurança, proteção do meio ambiente e tudo mais, né? E por fim, a partir do momento que esse peregrino teve essa experiência, também no projeto é abordado o depois, que é justamente a questão da fidelização e da possibilidade desse peregrino utilizar novamente e fazer novamente a visita com base na experiência que o governo da Galícia proporcionou e facilitou para esse peregrino, né? Então, basicamente nessa visão geral, nessa visão global, no ciclo de vida, existe uma espiral de gestão desse projeto, né? Dessa experiência, que passa por disponibilizar no primeiro momento informações de qualidade. É muito importante isso no caso do case de Santiago de Compostela. Os serviços que são oferecidos no destino, como eu falei, a experiência em si, o que o governo oferece de facilidade e de infraestrutura para aquele visitante, a captação de informações da experiência daquele visitante, quer dizer, com base na experiência que ele teve, utilizando uma plataforma de gestão dessa visita, o que é que foi disponibilizado e o que é que teve de feedback e de informação relevante para esse visitante, né? E a partir disso, a gestão, uma plataforma de gestão dessa visita para tomada de decisão pelo ente público, tá? Então, com base nesse desenvolvimento e nessa plataforma que foi implantada, claro, baseado em alguns parâmetros, em algumas premissas de atendimento integral, personalizável, multicamadas, né, multicanais, capturar o contexto, né, e a compreensão do peregrino em relação a essa visita, claro, com informações confiáveis de qualidade, né, e angariando informações de diversas fontes, inclusive da interação desse peregrino, desse turista, em pontos por onde ele passou, né, para a tomada de decisão futura, para investimentos e melhorias em todo o processo. Aqui eu trouxe só alguns exemplos. Isso é um print ali da solução que foi desenvolvida, tá?
a questão de interação com objetos que estão postos durante em todas as rotas, né, tanto dentro da cidade quanto fora da cidade, com uso de realidade aumentada, tá? A possibilidade do turista, do peregrino, interagir com outros turistas, com outros peregrinos, quer dizer, se cria uma comunidade de turistas que trocam experiências, que interagem, e isso gera, claro, uma experiência diferente, uma experiência, né, muito mais proveitosa. Aqui alguns conceitos do que foi utilizado nesse projeto. Serviços como gamificação, onde o peregrino, através de pontos que são distribuídos ao longo da rota, ele tem um processo de reconhecimento através de pontos, né? Os marcos virtuais, eu vou falar no próximo slide um pouco sobre isso, o uso de beacons para receber, para entregar e para receber informações desse peregrino que está nas rotas, né? Como eu falei, redes sociais, a integração desses visitantes através de redes sociais específicas que fazem parte do ecossistema. E, mais uma vez, a questão da integração desses visitantes com o uso de realidade aumentada, onde você consegue, por exemplo, naquela imagem do lado direito, ter a visão real das rotas, dos pontos que estão ali ao longo do percurso e dos peregrinos que estão junto com você participando da rota, né? E só mais um slide para fechar, o tempo é um pouco curto. Uma das questões que o governo da Galícia colocou dentro do projeto foi justamente o uso de beacons para interação desse peregrino, desse visitante, de forma que ele pudesse ter a informação padronizada de todos os pontos, até porque são rotas quilométricas, né? Dependendo da disponibilidade, essas rotas envolve grande parte da Europa ali, né? Mas não só o recebimento de informações sobre os pontos que estão sendo visitados, mas também, através de algumas tecnologias de internet das coisas, a integração desse visitante, inclusive fornecendo informações por Bluetooth ou por outras tecnologias, dando para a gestão municipal, para a gestão governamental, um tracking, um acompanhamento sistemático de toda essa experiência que o visitante teve ao longo da sua rota. Então eu queria deixar esse case, acho que é um case interessante. A gente tem trabalhado também aqui no Brasil algumas soluções semelhantes ou muito parecidas com essa também. Queria agradecer então pelo espaço. Muito obrigada, Felipe. Fiquei com vontade de ir lá para a Galícia de novo. Muito bom. A gente queria ouvir agora você, Emílio, né? Por favor. Obrigado, professora. E aqui eu não sei se... tá aí. E aí, passar só aqui, né? Tá. Bom, primeiro agradecer a ABS pelo convite, o Rodolfo está aqui, então em nome do Rodolfo agradeço ao convite da associação, é sempre um prazer trabalhar com a ABS, agradecer à professora Roseli, a gente já teve muitos projetos juntos na época da FEBRASE, quer dizer, saudosa participação da Intel no ICEF, né? A gente levou muitos meninos lá para a premiação lá fora, e é sempre um prazer também reencontrá-la. Eu vou fazer uma apresentação talvez não tão detalhada sobre um caso, porque, bom, como foi apresentado aqui, eu sou da parte institucional, né? Mas cadê o cara da solução de produto? A gente está numa semana de treinamento técnico, está todo mundo fora, então vocês vão ter que ficar um pouquinho mais alto nível e menos no detalhe. Mas eu vou tentar trazer um caso, ou pelo menos um conceito de caso que eu acho que é aplicável para o tema aqui do painel, que é a questão da aplicação de IoT, cidades inteligentes, e eu acho que é pertinente. Deixa
Deixa eu ver se a minha imagem... Ah, está aqui. Fazendo um corte genérico, a gente vê rapidamente, quando a gente está falando de IoT, né, de soluções de IoT, que 3/4 do que a gente entende hoje de IoT, basicamente, a gente consegue, numa cidade inteligente, classificar como público, né? Como setor público. Você pegar a parte de serviços públicos, infraestrutura, utilidades, aí é aquela tradução de utilities, ou seja, luz, gás, que estão classificadas aí, transportes. Quer dizer, você pegar esse conjunto, fora edifícios, que aí você tem provavelmente uma participação privada mais intensa, é essencialmente serviços públicos, né? De uma forma ou de outra. Então, o gestor público é fundamental quando a gente está falando de desenvolvimento de soluções de IoT, né? Não é desprezível a importância do Estado aqui, seja diretamente ou através de concessões, né? A boa parte do que a gente entende de utilidades é servido através de concessões. E o IoT tem sido o grande, eu diria, um dos grandes catalisadores ou mobilizadores da geração da economia de dados que a gente vê, né? Quer dizer, o volume aqui a gente está em zettabytes, que passa o hexa, passa o petabyte, e a gente vê o volume cada vez maior de dados que são trafegados e dados que vêm justamente desse mundo de IoT. Quer dizer, eu estou confundindo um pouco a história do Smart Cities com IoT. Se a gente considerasse IoT, sei lá, como gostam os juristas, de gênero, Smart Cities seria uma espécie, quer dizer, uma forma de expressão do IoT de uma certa maneira, né? E esse volume de dados vai cair, e aí é interessante, né, que smart é inteligente e inteligência artificial também é inteligente. Quer dizer, para tratar esse volume gigantesco de dados, não tem outra solução que não seja através de inteligência artificial, né? Então, as duas coisas estão muito associadas. Acho que a única coisa que está faltando aí nesse slide, mas eu vou falar um pouco no final, porque tem um slide dedicado, é a parte de conectividade, né? Então, a gente está falando de dispositivo, a gente está falando de soluções de tecnologia, e a gente está falando da capacidade de conexão e de troca dessas informações, né? Então, esse é um mundo novo que é totalmente dependente da aplicação da inteligência, né, de uma maneira ampla. Aqui, está falando... Deixa eu voltar aqui. Me antecipei. Aqui está falando da parte de IA em data center, mas a gente também já está vendo um movimento muito grande de aplicações e soluções e tratamento da informação de IA também no dispositivo, né? O dispositivo está se tornando cada vez mais inteligente. Isso afeta IoT, né? Quer dizer, não é só IA em servidores, em nuvem, mas IA também em dispositivos. E é onde a Intel, digamos, está, né? A gente tem uma série de soluções que são cada vez mais customizadas para tratar a questão de inteligência artificial. A gente tem uma série de esforços também na parte de aplicações, de ferramentas de desenvolvimento para tratamento de inteligência artificial e para facilitar o desenvolvimento de soluções em cima de inteligência artificial, né? Então, aí só fazer minha propaganda, entrar no intel.com, no intel.com.br, é só colocar developer ou desenvolvedor, colocar IA, colocar Smart Cities ou IoT, vocês vão achar uma série de iniciativas e soluções que foram feitas a partir de nosso hardware, mas também com muita coisa associada a desenvolvimento de aplicação, como o OpenVINO, né, que na realidade é um kit de desenvolvimento que facilita a questão da integração e da migração de códigos no desenvolvimento de IA. Então, a gente tem uma intenção de desenvolvimento e fomento do ecossistema, porque isso também tem um impacto lá no fundo na venda de hardware, né? E aí, falando mais especificamente numa solução que a gente começou a desenvolver, não é uma solução Intel, a solução é baseada em Intel, a ISS tem uma solução que é o software, que eles trabalham a iluminação a iluminação inteligente é um pouco mais que isso, mas em Fortaleza a gente está trabalhando com a iluminação de pedestres, de faixa de pedestres, com reconhecimento dos pedestres, né, no momento de cruzamento da via,
que parece muito trivial, mas é muito além daquilo que a gente entende hoje como reconhecimento de movimento, né? Não é um raiozinho infravermelho que vê se teve movimento e acende a luz. Ele reconhece uma pessoa, é um tratamento de imagem, e aí ele vai acompanhando essa pessoa lá, que é parte de um conceito que é um pouco mais amplo, que surgiu na Suécia na década de 90, que é o Vision Zero Network. Eu faço uma comparação entre no sistema de segurança de rede, você tinha o Trust but Verify, né? Confia, mas dá uma verificada, que agora é Zero Trust, né? Não confia, checa tudo. O Vision Zero Network é um pouco isso, é uma mudança de paradigma na forma de você tentar tratar a questão da segurança, principalmente na segurança viária, né? De você entender que o sistema tem falhas, que as pessoas vão se equivocar, vão cometer erros, e você precisa estar preparado para essas falhas, né? É um conceito diferente de trabalhar a segurança pública ou a segurança, no caso, a segurança no sentido físico, né? Não estou falando de polícia militar, polícia civil, não é isso que se trata aqui. Que é você incorporar elementos que são elementos distintos do que a gente está acostumado a fazer, porque hoje em dia todo mundo, as políticas públicas, elas meio que aceitam que as mortes no trânsito são aceitáveis, né? E tentam remediar, né? O conceito aqui é diferente, elas não são aceitáveis e dá para você remediar se você entender que o sistema é falho, que as pessoas vão falhar, né? Então é um pouco mudança de filosofia. E o Vision Zero Network começou na Suécia na década de 90 e hoje já ganhou os Estados Unidos. E aí eu vi uma estatística que é impressionante. Nos Estados Unidos, por ano, morrem 40 mil pessoas em acidentes bobos de trânsito. 40 mil pessoas, é uma cidade pequena, né? Então, só com uma mudança de paradigma, uma mudança na forma de você encarar como endereçar determinadas políticas públicas, que você consegue, de fato, conferir mais inteligência àquela infraestrutura que está sendo colocada lá. E aí, só para encerrar, é um pouco o conceito que eu deixei de falar no início, que é fundamental não só pensar na questão dos dispositivos, mas também na conectividade que você vai conferir para que ela seja capaz de tratar as informações que vão trafegar ali. E aí é entendendo que essa conectividade é sempre um complexo de soluções, não é uma única solução, não é tudo 5G. Definitivamente, é um misto que provavelmente vai incorporar elementos de 3G, de 4G e muito de não licenciado como Wi-Fi, porque é a única forma que você vai ter de conectar espaços que são espaços fechados com os espaços públicos e abertos e tratar dados de forma massiva com dados que não necessitam necessariamente digamos, você não precisa de uma banda tão intensa para carregar. Então, é mais conceitual a minha apresentação. Eu vou ficando por aqui e deixo eventuais dúvidas para a gente endereçar nas perguntas. Obrigado, professora. Obrigada, Emílio. Depois eu vou te perguntar um pouquinho sobre a borda ali, que nos seus slides apareceu bastante sobre borda, mas não agora. Agora a gente vai ouvir primeiro o Carlos. Por favor, Carlos. Boa tarde. Me escutam bem? Ok, obrigado. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer aqui a ABS pelo convite de estar aqui, a professora Roseli, os companheiros aqui, Emílio e Felipe. Tá? Eu não vou usar nenhum slide, tá? O que a gente vai conversar um pouco aqui sobre como a IBM tem desenvolvido e ajudado vários órgãos e vários governos na parte de gestão pública. E, professor, eu gostei já do tema, que começa como gestão pública. Eu queria fazer um gancho aqui para contar um pouco da história da IBM, né? A IBM está no Brasil, vai fazer agora 107 anos. Tá? E a IBM veio para o Brasil para resolver um problema do governo brasileiro, de gestão. Não existia na época, 107 anos atrás, capacidade computacional no Brasil para fazer o primeiro censo brasileiro. Okay. A gente pode falar hoje, está falando há 107 anos, a gente está depois de 107 anos falando de IoT, inteligência artificial, gestão pública, mas isso confunde muito com a história, né? E bem veio para cá porque não existe capacidade computacional para fazer o primeiro censo, que hoje passa, meio simples, né? Como é que eu vou fazer um censo muito simples com tecnologia digital, etc. Eu sou responsável na IBM Brasil por uma unidade de negócio chamada Sustainability Solutions, que tem uma plataforma de governança de sustentabilidade ESG
e tudo que está suportando essa plataforma. Isso se confunde muito com a parte de gestão pública e de Smart Cities, e permeia aí toda a parte de IoT, inteligência artificial, muito de inteligência artificial cada vez mais, né? Como o Emílio colocou, não adianta eu ter sensores, dados, se eu não tiver inteligência para tratar. Mas eu queria ir um pouco mais além e explorar alguns casos que a gente tem vivenciado no Brasil e no mundo, né? Quando a gente começa a falar de gestão pública, eu vou aqui copiar a frase de um governador de estado que foi muito interessante, que ele falou de que tudo que ele passa para os seus secretários é a determinação de como ele pode gerenciar melhor os ativos públicos que impreterivelmente estão associados a prestar o melhor serviço ao cidadão e ele usou aqui um termo em inglês já, né? Stakeholders, né? E o que ele queria falar? É cidadão, pessoa física, e o CNPJ, que é importante para a cidade, para o ecossistema e a sobrevivência econômica dessa cidade. Mas o mais importante é que ele colocava assim, como é que eu gerencio os ativos físicos da minha cidade? Eu estou falando disponibilidade de energia elétrica, vias, mobilidade, edificações, iluminação pública, né, eu já comentei, porque se esses ativos não estão disponíveis, isso compromete diretamente o serviço que eu presto ao meu cidadão. Independente se sou eu como prefeitura ou estado que estou prestando diretamente, ou está sob minha responsabilidade através de um modelo de concessão. E aí eu grifo assim, a concessão não inibe ou não dispensa a responsabilidade do governo do estado ou da prefeitura. Então, todo passa primeiro como é que eu vou gerenciar isso em termos esses ativos, né? Então, vamos falar primeiro pelos os ativos mais simples, né? As edificações, né? Como o Emílio colocou, 3/4 do IoT devices estão focados em alguma coisa relacionada a cidades e 1/4 mais em edificações. Mas qual é o peso de edificações no setor público? Quanto de economia e eficiência, e quando falo economia, eficiência energética, hoje em dia cada vez mais importante, eu estou monitorando e controlando das minhas edificações públicas. Aliás, existem hoje cidades e estados que não têm o inventário das suas edificações públicas. Então, quando a gente fala de otimização, a gente ainda tem um problema maior de um inventário das edificações públicas. Quando eu saio dessa questão de edificações públicas, eu vou para todos os ativos que suportam uma cidade. Eu estou falando das vias públicas, né? Quantas pessoas aqui moram em São Paulo, só para eu saber? Perfeito. Está todo mundo satisfeito, né, com a pavimentação, né, das ruas de São Paulo? Né? E é responsabilidade de uma prefeitura, e eu peguei o São Paulo porque a gente está em São Paulo, tá, como exemplo, nada apontando para São Paulo. Mas como é que eu faço o mapeamento de como estão as necessidades de recapeamento da camada asfáltica? É um serviço para o cidadão. De forma automatizada. Eu posso estar capturando essas informações por sensores, por imagem e envolvendo cada vez mais o cidadão. Já tem prefeituras hoje que o aplicativo, entre aspas, do cidadão permite que ele faça uma fotografia de um dano, e o dano pode ser uma árvore caída, um buraco na rua, e isso está automaticamente entrando para um sistema da prefeitura que vai determinar qual é o órgão, ou se é a própria prefeitura, e qual é a urgência que um serviço tem que ser executado. E a gente pode perguntar, Tunis, tá ok, mas como é que você vai informar para a prefeitura os detalhes desse buraco? Não informa. Cidadão, faça simples. Tire a foto, eu sei qual é o a coordenada GPS do teu celular, e tire só a foto que eu vou interpretar qual é o problema. Se é um buraco, se é uma árvore caída. E aí vem por trás a questão do uso intensivo de inteligência artificial para facilitar todo o intercâmbio e a vida com o cidadão. Eu acho que foi o Daniel, no painel anterior, ele fez uma pergunta que foi como é que você estabelece a relação ganha-ganha, né? Porque como é que eu consigo trocar informações? Eu queria remeter a exatamente 9 anos atrás, quando teve o boom no Brasil dos apps. Todos nós aqui sentimos esse boom dos apps. Todo dia você recebia 5 pushes para fazer a instalação de um app. Tá, ok? O que determinava se eu, Tunis, o Felipe, o Emílio, a professora Roseli iam baixar um app ou não? É o quanto de valor aquilo trazia para mim. Se aquilo não me trazia nada de interessante, eu não baixava. Se trazia interessante, eu aceitava trocar essa informação. É o mesmo conceito
que as cidades estão utilizando em combinar essa troca de informação com as entidades de concessão, seja de energia elétrica, seja de saneamento, seja de mobilidade, e com o próprio cidadão. O cidadão, na hora que ele se vê atendido, no momento que ele fez uma informação e depois ele recebe um retorno de aquilo foi deferido, não foi deferido, ele começa a se sentir partícipe. Só que eu só consigo isso através de uso intensivo de tecnologia, e IoT, inteligência artificial. Saindo um pouco disso e falando um pouco da questão de concessionárias, né? Porque normalmente a gente fala o seguinte, ok, agora eu tenho uma concessionária de energia elétrica, então o problema não é mais da prefeitura, e novamente, a resolução não está na prefeitura, mas a responsabilidade continua sendo da prefeitura, inclusive de gerenciar esses KPIs. Então hoje a gente tem governos já que começam a fazer o monitoramento, por exemplo, do retrabalho, ok? Alguns contratos de concessão eu pago por iluminação, outro eu pago por material ou lâmpadas trocadas, por exemplo, em uma iluminação pública. O que me garante eu, como gestor do Estado, se eu não estou pagando por um retrabalho ou por uma ineficiência do prestador de serviço? Então você começa a fazer esse tipo de monitoramento e ter esse tipo de governança, né? Por isso que eu achei bastante interessante a palavra governança. E para a gente resumir aqui, a gente vai ter espaço ainda para debater, né? Tudo isso feito de forma automatizada. E aí eu queria voltar a conectar com a questão de ESG e sustentabilidade. Quanto mais eficiente for a minha máquina de gestão desses ativos que suportam essa infraestrutura, ou o serviço ao meu cidadão, mais orçamento eu tenho disponível. Então vamos lá, né? A velha máxima do chamado da política brasileira, né? Eu quero fazer mais com menos. Eu posso aumentar a minha arrecadação, isso é uma decisão que muitas vezes tem um impacto ruim, né? Porque eu posso onerar, cobrar mais impostos, etc. Mas eu posso pegar aquele mesmo dinheiro e se eu tiver a minha máquina de gestão operacional, com uso de inteligência artificial e desses ativos mais eficiente, mais otimizada, eu tenho mais dinheiro para fazer as minhas políticas sociais ou os meus investimentos. Tá? Um outro ponto importante que a gente tem que ver, que é uma tendência que a gente está vendo forte em alguns governos de Estado, principalmente, é a questão da sustentabilidade. E a questão da sustentabilidade não é uma questão, digamos assim, filantrópica, e sim de negócio, como muitas empresas estão vendo a questão de sustentabilidade como negócio. Todo mundo sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano e 7 meses aqui no Brasil? Existe uma coisa chamada COP30, tá, ok? Em novembro de 2025. O Brasil vai sediar a próxima edição da COP. E aí tem um ponto importante, né? Como é que o Brasil vai ser visto na COP, em termos de governo e de Estado, né? De governança pública? Muitos municípios já estão se posicionando para conseguir demonstrar, não simplesmente falar, eu tenho uma iniciativa de sustentabilidade, conseguir coletar as informações, comprovar e demonstrar qual é a sua jornada de sustentabilidade. Isso é importante por quê? Porque, internacionalmente falando, uma cidade vai ser mais atrativa se ela estiver melhor posicionada em termos de sustentabilidade. Seja até na parte do turismo, né, como o Felipe comentou, seja na parte de atrativo da economia, quando eu falo de economia, quais são as empresas que querem se basear para desenvolver seus projetos dentro da cidade. E algumas empresas até visualizando, sendo mais ousadas, em termos de captação de investimentos. Muitas cidades ainda olham a captação de investimento olhando as entidades nacionais, mas já tem empresas olhando, cidades olhando e falando o seguinte, eu quero captar dinheiro lá fora. E para eu captar dinheiro lá fora com um spread financeiro mais atrativo, eu tenho que comprovar minha eficiência em termos de sustentabilidade ou ESG. Senão, ele não consegue esse dinheiro com um financiamento mais atrativo. Então, não é uma questão, como eu falei, só de questão de, digamos assim, filantrópica de sustentabilidade, e sim um impacto em termos de negócio. E aí não tem diferença da iniciativa pública da iniciativa privada, né? E aí, só para fechar aqui um exemplo que eu acabei pulando, eu estava falando da parte de energia elétrica e de utilities, como o Emílio comentou. Desculpa. Quando eu falo de tecnologia, uso intensivo de IoT com inteligência artificial, inclusive no painel anterior foi muito interessante que se comentou assim, se fala muito de chatbot, tá ok? Chatbot
sendo bem transparente, é uma coisa de 5 anos atrás. Hoje em dia, quando a gente está falando de inteligência artificial aplicada, por exemplo, como a gente faz hoje, é pegar uma imagem de uma câmera e identificar que tem um veículo parado. E esse veículo está atrapalhando uma via. É eu identificar de que, através de inteligência artificial, olhando uma imagem, e quando falando uma imagem, é um vídeo, um stream, que o nível do rio subiu e eu não precisei colocar nenhum sensor de IoT nesse rio, eu não precisei ficar ninguém olhando para o rio, mas eu tenho uma câmera, por exemplo, da companhia de engenharia de tráfego que pega também o rio e eu coloquei inteligência artificial para navegar assim, se aquele nível subir a partir dessa margem ou desse marco, eu tenho que ser notificado. Então, parece coisas simples, mas às vezes as grandes soluções disruptivas estão nas coisas simples, quando você começa a gerar essa disrupção. Hoje a gente também tem soluções para as empresas de utilities que a gente consegue mapear e falar o seguinte, a copa das árvores nesse determinada rua, uma previsão daqui a 8 semanas a 10 semanas, ela vai atingir uma distância mínima entre a copa e a fiação. Isso significa o seguinte, se você não podar a copa da árvore, se tiver por acaso uma tempestade, ela pode atingir uma fiação e fazer uma interrupção de energia. Você já viu isso em algum lugar? Entendeu? Então, isso é tecnologia que pode estar mitigando problemas e, novamente, melhorando o nível de sensação de prestação de serviço da cidade para o cidadão. Tá ok? Muito obrigada, Carlos. Eu fico me colocando aqui no lugar, né, no Brasil a gente tem 5.600, mais de 5.600 municípios de tamanhos diferentes, né, tem alguns municípios que têm menos habitantes do que o Copan, mas de qualquer forma a gente tem um número aí enorme. Eu queria começar com uma provocação para vocês e para a plateia também, se alguém tiver perguntas vão colocando aí no aplicativo, por favor, né, quem está assistindo e quem está aqui presente. Colocando no aplicativo as perguntas. Se quiserem o microfone também, vocês levantem a mão, a gente passa o microfone para vocês. Mas eu vou já jogar uma pergunta aqui para eles. Você falou, né, dessa questão da COP30 como uma provocação, e acho que para o Brasil a gente precisa de datas, né? Acho que para todo mundo a gente precisa ter deadlines importantes, porque isso faz a gente avançar mais rápido. Então, para quem está lá como secretário, como gestor, nos municípios, eu queria que vocês dessem aí uma ideia de como conseguir, num tempo curto, né, vencer esse tipo de desafio, né? O que vocês recomendam como sendo absolutamente essencial para que os municípios pudessem estar entrando nessa jornada de sustentabilidade, né, e poderem estar apresentando seus resultados, aproveitando aí o deadline da COP30. Eu queria quem quer falar primeiro? Obrigado, posso começar aqui. Obrigado, professor Roseli, pela pergunta e não existe uma resposta, uma receita de bolo objetiva, né, como a senhora falou. Cada cidade tem seu tamanho, sua característica geográfica, característica econômica, o que vai remeter ao qual é o seu desafio, né? E em sustentabilidade a gente fala muito da questão da jornada. Né? E sendo bem pragmático, né? Ninguém vai conseguir falar, apresentei meu projeto de sustentabilidade na COP30 de 2030, a COP30 de 2025, né? Tem essa pegadinha, né? O que eles vão estar apresentando esta aqui é a minha jornada. Quando eu falo jornada, eu acabei de definir para onde eu vou e qual é o caminho que eu vou traçar, e vai mostrar o seguinte, qual é o meu primeiro passo que eu já estou fazendo agora. Invariavelmente vai ser uma plataforma de governança, porque se você não sabe onde você está, você não consegue traçar um melhor caminho para onde você vai. Então você tem que começar já a coletar as informações que você tem para definir qual é a prioridade que você vai ter nos passos 2, 3, dependendo da característica, digamos, econômica, geográfica e, digamos, da ambição de cada cidade, né? E aí só colocando, né, eu acho que tem que ser uma meta de Estado, não tem que ser uma meta de governo, né, porque isso invariavelmente vai transcender uma mudança de governo. Antes de passar para o próximo, se alguém tiver uma resposta, existe algum material internacional de referência que ajuda, né, o município a fazer seu diagnóstico e seu planejamento para isso, né, para poder ir nessa direção também?
Não sou especialista não, sou colaborador. Aqui, existem alguns materiais de referência, sim, focado no setor público e em diversas áreas do setor público. O que eu quero dizer com isso? Alguns materiais que falam de agências e outros que falam da execução. Por exemplo, uma cidade ele tem que estar executando. Mas invariavelmente passa por esses macro conceitos, que não é muito diferente quando você olha em uma iniciativa privada. A diferença que eu acho que está é na execução, como é que você consegue articular para chegar lá. A iniciativa privada tem a mesma desafio. Eu vou ter que traçar a minha jornada, eles têm que definir o que eles chamam de matriz de materialidade, que eu vou mapear como eu estou aqui, coletar as informações em uma camada de gestão e comecei a definir metas e executar. Dentro de uma empresa privada, eu comecei a falar, o departamento de TI do Emílio vai ter uma meta para a gente atingir no final do ano e eu vou acompanhar isso trimestralmente. Aqui o Felipe, na minha área de vendas, eu vou estar com uma meta diferente e eu vou acompanhar. A complexidade dentro de uma cidade é de que eu, em vez de eu ter o departamento, eu tenho as secretarias, que tem suas características, subsecretarias, e algumas vezes eu tenho a concessionária, que eu tenho que puxar isso como meu braço estendido. Tá ok? Fazer só um complemento, eu acho que assim, a gente tem, principalmente nos municípios menores, né, é tudo sempre urgente, né? A gente tem políticas públicas que estão desenhadas aí há décadas que ainda tem uma grande dificuldade de serem executadas. Quer dizer, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente constantemente vê ele sendo adiado em relação às suas metas, às suas datas aí compromissadas. A questão do tratamento de água, dos rios, né? Eu acho que a gente tem grandes políticas nacionais que apontam no sentido certo, mas uma dificuldade muito grande de serem executadas ali na ponta, né? Naquele município. E eu acho que, em parte, talvez falte aos municípios a capacidade técnica de executar, né? E eu acho que isso é importante. Eu acho que o Estado, nesse sentido de fazer uma coordenação, ele tem que pegar na mão em alguns casos, né? Outros casos talvez viabilização de recursos, né? Porque um município não consegue resolver, vai ter que ser 2, 3 ali em consórcio para poder tentar resolver. E eu acho que fundamentalmente também é uma questão de planejamento, né? Eu acho que a gente sempre teve esse problema dos silos, né, na administração pública. Segurança é uma coisa, saúde é outra, educação é outra, e às vezes quando você está falando de cidades inteligentes, você está falando de integração, né? Você está falando de integração de mobiliário urbano, você está falando de integração de soluções, de ativos que servem a vários propósitos, e a cabeça ainda do gestor público não está aí, né? Então, eu acho que a gente tem uma parte que é cultural, uma parte que é técnica, uma parte que é financeira. Eu acho que não tem um grande problema, tem vários problemas, né, para a gente chegar no nível ideal, mas eu acho que a gente consegue mapear pelo menos qual seria o sentido da coisa. Bem, acho que eu poderia complementar um pouco aqui, falando um pouco do dia a dia, né, do que a gente tem feito aí em várias regiões, e a nossa atuação é muito distribuída. Então são realidades, como os meus companheiros colocaram aqui, são problemas grandes em realidades distintas, né? A gente tem contato com governos estaduais e municipais no norte, por exemplo, no nordeste, em que começar a pensar em coisas grandes como ESG e questões ambientais está bem distante ainda da realidade de muitas, principalmente prefeituras, né? E a gente tem tem tentado mostrar que a tecnologia consegue encurtar esse caminho, né? Hoje existem soluções, e o Carlos, como até comentou, e a gente não combinou, tá? Aqui, o Carlos comentou da solução da necessidade de gestão de ativos. E a gente trabalha com a solução de gestão de ativos que está implantada aí em alguns clientes, que inclusive utilizam uma solução da própria IBM, que acho que é Máximos, que faz toda essa parte de georreferenciamento, né, de ativos.
Então, eu acho que a tecnologia ajuda muito nesse sentido, apesar de todas as dificuldades, né? A gente também trabalha com muitas soluções de base, vamos dizer, quer dizer, uma solução de smart turismo, uma solução avançada que requer um investimento, né, alto, muitas vezes com equipamentos, com IoT, com inteligência artificial, mas hoje em dia a realidade de muitos governos é organizar pelo menos a casa, né? É organizar a área tributária. A gente estava falando, inclusive aqui antes de começar, na reforma tributária, na desoneração da folha de pagamento, e tudo isso é uma preocupação emergencial para esses governos, né? Então eu acho que, claro, tem que arrumar a casa e em paralelo conseguir pensar em projetos estruturantes e que não são de governo, são de Estado, e que no Brasil, né, essa visão é bem difícil. A gente consegue ver que alguns gestores têm essa visão clara desses projetos estruturantes, mas alguns, infelizmente, ainda não têm essa visão, né? Posso complementar? Emílio, você comentou a questão de consórcio, sinergia entre cidades, né? É interessante que a gente está percebendo esse movimento acontecer muito forte agora no Brasil. Talvez pela visão de que cada um sozinho não consegue fazer tudo, mas é curioso que, inclusive nessa questão de metas de sustentabilidade, isso é permitido. Ninguém está dizendo que você tem que fazer tudo com os recursos que você tem na sua cidade. Você tem que apontar como você tem que fazer. E isso pode ser em cima de um consórcio ou uma parceria com uma outra cidade. A gente vê isso e não percebe no nosso dia a dia, né? Todo mundo aqui já escutou falar de que uma empresa mitigou seus créditos ou suas emissões de carbono comprando créditos de outra. O que ele está fazendo? Ele está pagando para conseguir abater as emissões que ele está fazendo. Quando eu falo de uma prefeitura, ele está falando, eu estou resolvendo, às vezes, um problema de saneamento ou de lixo orgânico, né, sólido, através de uma cooperação. Isso a gente não está inventando, não, porque é curioso que nos Estados Unidos isso acontece muito, porque lá eles, inclusive, têm as mini cidades, né? E eu já tive o desprazer de, uma vez, estar em uma cidade pequena com uma nevasca. E aí um dia eu acordei e o cara do hotel chegou e falou assim para mim, a cidade está fechada. Eu falei, ok, o que significa a cidade fechada? A cidade está fechada que significa que foi determinado que ninguém precisa trabalhar, que o supermercado não precisa abrir, e ela está fechada por causa da nevasca. Eu falei, tá legal, é nevasca, eu entendo, mas por quê? Qual é a essência? E a essência é de que você tem um conjunto de 3 cidades, onde uma tinha os melhores hospitais, a outra tinha o corpo de bombeiros, e elas se conectavam. E com a nevasca, a estrada ficou interrompida. Se a estrada ficou interrompida, aquela cidade onde eu estava, embora tivesse o melhor hospital, ela não tinha mais o serviço de bombeiros. Então ele não podia operar a cidade ficou declarada fechada. Então, o consórcio, se a gente quiser fazer, né, tiver vontade, dá para fazer coisas interessantes, né? E não é rock science, né? Ou seja, tem que buscar, às vezes, experiência lá fora. Mas eu concordo, a questão dos consórcios e da colaboração está sendo cada vez mais preeminente. Eu queria puxar 2 palavrinhas importantes que apareceram ali na fala do Emílio, né? A borda e ecossistema, né? Tinha uma frase lá escrito, futuro da Smart Cities está na borda. Fala um pouquinho mais sobre isso e sobre essa visão aí de ecossistema, fomento do ecossistema. Assim, tratar o ecossistema para a gente é uma necessidade, né? Porque a gente faz um componente que está lá numa placa que vai dentro de uma caixa. Eu preciso de alguém para desenvolver software para aquilo, seja firmware, seja os aplicativos ou o sistema operacional. Eu preciso de alguém que faça o hardware para poder isso ter algum sentido para alguém comprar lá na ponta, seja ela pessoa física ou jurídica. Então, para a gente, a questão dos ecossistemas, o desenvolvimento de ecossistemas, principalmente na parte dos aplicativos e das soluções, é fundamental, e a gente sempre trabalhou muito em tentar apoiar desenvolvedores, né? Obviamente com as tecnologias que a gente vem trabalhando. Então é vital, porque o nosso sistema é horizontalizado. A nossa proposta de negócio é horizontalizada, quer dizer, cada um na sua camada faz a sua
a sua solução e a gente junto chega no mercado, né? Então, ecossistema é a nossa forma de vida, né? E a questão do Edge é que a gente está vendo, e isso é um pouco de como a capacidade computacional vai evoluindo, né? À medida que você vai tendo soluções que são um pouco mais baratas, que você consegue agregar um pouco mais de capacidade de processamento na ponta, faz sentido você levar esse processamento para a ponta. Se está muito caro, não tem jeito, você centraliza, fica sendo sempre tudo nuvem. Mas a gente vê que a nuvem não serve, pelo menos uma nuvem genérica, não serve para todo mundo. Tem gente que tem uma preocupação a respeito dos dados, prefere alguma coisa um pouco mais privada. Tem gente que tem uma característica de operação que talvez para ele o processamento nas pontas seja melhor, o processamento distribuído, e a gente vê isso acontecendo, né? As redes e esse movimento do Open Run é justamente isso. Você está conferindo um pouco mais de processamento para as franjas, né? Para as pontas, para a rede de acesso. Não necessariamente você está você está carregando em cima do core da rede, né? A antiga central, né? Que é um conceito que hoje praticamente já não existe mais. Mas é um pouco por conta da evolução da tecnologia que você permite conferir mais inteligência e você vê que dispositivos estão se tornando cada vez mais inteligentes, seja na parte de comunicação, seja na parte de TI. A gente já está falando no famoso AIPC, né, que tá chegando, né? Então, que vai processar a parte de inteligência artificial no device. Isso vai chegar em celular, vai chegar nas pontas, porque os processadores estão se tornando cada vez mais baratos, né? E mais eficientes do ponto de vista energético também. Não sei se eu enderecei. Sim. Temos perguntas na plateia? Eu tenho um monte de perguntas aqui, mas se vocês tiverem, por favor, levantem a mão que a gente passa o bastão aí para vocês. Perguntas? Então vai mais uma. Opa. Posso? Complementa, então depois vai a próxima pergunta. Estou atrapalhando aqui? Não, mas posso. Eu acho interessante, concordo contigo, Emílio, a questão de ficou cada vez mais barato, né, a capacidade computacional. E é curioso que a gente tende a trabalhar em pêndulo, né? Você fala, agora vai tudo para nuvem. E eu falei, caramba, esse negócio de nuvem aí, na teoria é muito bom, mas não vai funcionar para tudo. E eu acho que isso é a realidade nossa, não só do Brasil, acho que é da sociedade, da humanidade, né? Eu não vou ter uma solução que resolva todos os problemas exatamente igual. Eu tenho características diferentes, eu tenho lugar sem cobertura sequer de 2G, entendeu? Significa que eu tenho um inibidor? Depende, né? E aí você comentou a questão de capacidade de inteligência artificial chegar na ponta. Hoje a gente já tem, rodando aqui no Brasil, soluções de análise de imagem, daquela mesma exemplo que eu falei, se tem um veículo parado, se tem um nível do rio subindo, se tem uma atitude incoerente, eu tenho isso rodando em um celular desconectado, offline, embarcado, por exemplo, em cima de dentro de uma viatura, ou no vidro de uma viatura ou de um carro, que ele está olhando a rua e está fazendo essa tomada de decisão. Desconectado, fazendo um alerta para quem está dentro desse veículo. Mas ele podia estar online. A grande diferença que você começa a ter é de que quanto fácil e acessível está a inteligência artificial para todo mundo. Esse grande diferencial de falar análise de imagem com inteligência artificial, eu já escutei isso falar desde o ano passado. A grande diferença aqui é que você, para treinar esses modelos hoje, você não requer um especialista de TI e não requer um cientista de dados. O que acontecia há 2, 3 anos atrás. Eu tinha que ter lá meu squad, né? Ficou moda disso, o squad com cientista de dados para desenvolver um modelo, para analisar uma imagem, desenvolver um algoritmo. Agora você pega um profissional que é o especialista da área, que não conhece nada de informática, com o mouse ele passa 2 ou 3 dias trabalhando, alimentando e educando o algoritmo, que vai treinar e gerar esse conceito que você pode chegar e falar, ok, agora eu vou colocar dentro do celular. Okay? Então, essa acessibilidade, digamos assim, da capacidade de se treinar modelos está crescendo muito rápido, o que permite a possibilidade quase que infinita de opções. Porque quem vai definir é o usuário final, ou é o gestor público, né? Alguém aqui no painel anterior também comentou a questão de IA
eliminando empregos, né? Eu acho que estavam comentando isso. Na verdade, o gestor público que antes ele estava olhando uma imagem, falando se aquilo estava correto ou não, ele está treinando o modelo e está ganhando uma escala de 1 para 100 mil, 1 para 1 bilhão. Ele está sendo, digamos, a curadoria da inteligência artificial. Não, então, eu acho que é muito interessante essa linha de raciocínio, né, de falar como é que a gente pode usar melhor a inteligência humana para resolver mais rápido os problemas usando tudo isso que a gente tem. Mas aí eu fico preocupada sempre assim, o Brasil é o país do futuro e está sempre o país do futuro e a gente agora tem uma janela de oportunidade para conseguir fazer com que esses 5.600 municípios possam melhorar sua eficiência, aquilo que você tinha falado, fazer mais com menos, né? Conseguir usar os mesmos recursos, mas para conseguir ter mais resultados. E aí você falou da COP30 também, que é 1 ano e meio, só que a gente está num ano de eleição municipal, né? E aí é bastante difícil, né, você implantar projetos novos, principalmente se você tiver que efetuar compras nesse ano, né? No painel anterior, o pessoal falou muito sobre dados abertos, a questão do observatório, então da gente poder ter iniciativas públicas, né, que possam trazer informações de melhor qualidade para tomar de decisão. E aí eu fico pensando sobre a questão, né, de padrões, interoperabilidade, porque para quem está ali como gestor público, às vezes ele não tem uma equipe super qualificada para tomada de decisão, então fica com medo, vou comprar isso aqui, mas daqui alguns 6 meses já está obsoleto, já veio algo, porque é tudo muito rápido, né? Então eu fico imaginando, a ABS tem 1.200 empresas, né? Como é que a gente articula essas empresas junto com... A gente tem mais de 200 universidades, isso sem contar outras instituições de ensino superior. Como é que a gente consegue fazer essa mudança de cultura mais rápido, né? Levar informações qualificadas, neutras, porque o gestor público fica com um pouco de receio quando essa informação vem de uma empresa específica, né? Então, como é que a gente consegue se juntar nessa questão, de ecossistema, né, que o Emílio colocou, nessa importância, né, de se criarem observatórios confiáveis, da gente poder criar aí alguns materiais de orientação e de formação mesmo para essa mudança de cultura, para apoiar essas pessoas que estão lá na ponta e que ficam perdidas, né? Elas não sabem por onde começar, né? Então eu jogo isso como uma provocação para vocês, se vocês veem que por meio de entidades, né, como a ABS e outras desse tipo, se a gente não consegue fazer articulações com a academia para que a gente consiga fazer com que o Brasil seja o país do presente mais rápido, né? Aliás, o país do futuro, só que agora no presente. E falar um pouco, né, de quais são os principais obstáculos e desafios que vocês veem, né, aqui no Brasil que precisam ser superados para que a gente possa avançar mais rápido. Eu joguei já uma provocação, mas vocês podem acrescentar outras. Bem, eu posso começar. É bem complexo o tema, né? Bem difícil, mas... Exato. Mas Dá o evento. dá. Os desafios são enormes, né? Enormes. Mas a professora falou sobre o papel dos órgãos de integração, vamos chamar assim, né? A ABS com certeza é um dos que hoje no Brasil atua mais fortemente nessas áreas de integração. E se eu puder contribuir com esse tema, eu acho que, como eu falei, a tecnologia facilita muito toda essa discussão, mas o uso correto dela tem que ser muito bem avaliado, né? E um tema que hoje, que eu acho que eu poderia destacar, que é um tema que, além de dados, né, que é um conceito que eu acredito muito, que a gente tem trabalhado muito forte nisso, é a interoperabilidade. Isso é aplicável em qualquer área, né? Mas, por exemplo, um case que eu poderia também ter trazido aqui, um case de saúde, que é um tema junto com a educação, com segurança pública, né, saúde, são as 3 grandes áreas aí que o governo tem prioridade e orçamento pré-definido, né, obrigatório. Soluções de interoperabilidade hoje são muito relevantes porque com a evolução da tecnologia é aquela coisa, se cresceu, se investiu, mas de forma um pouco desorganizada. Então hoje você tem
um parque tecnológico em unidades de saúde que são muito heterogêneos. E aí vem a grande dificuldade. Tem muita informação, tem muita interação dos pacientes e alimentação dessas informações, mas tem muito pouco integração desses dados para tomada de decisão, né? O governo federal tenta fazer um pouco disso com algumas normas, algumas políticas, né, de governo, mas eu vejo que os estados e as prefeituras estão nesse tema precisando evoluir bastante. A interoperabilidade pode trazer uma visão consolidada. Hoje existem padrões de unificação de termos, que é muito utilizado inclusive na Europa, que é o HL Certifier, por exemplo, em que dá essa visão integrada das informações, não só para o prontuário eletrônico, que vamos dizer assim, é a base de tudo isso, né, o básico, né? Mas para a partir de um ambiente integrado, tomar decisões, fazer análises e melhorar a gestão do governo em cima, nesse caso, de segurança pública. Mas esse case é aplicado a tudo, né? A gente viu o governo federal há pouco tempo só com um simples, né, entre aspas, iniciativa de padronizar a identificação digital, né, o login digital, o tanto de melhoria que trouxe em alguns outros serviços, isso sai se perpetuando, né, se estendendo a vários outros temas. Então, são projetos estruturantes, né? As prefeituras têm tentado hoje, e os estados, com esses financiamentos externos, né, multilaterais, BID, BIRD, tudo mais, tentado criar esses projetos de Estado e não de governo, como o Emílio bem falou aqui. Então, acho que passa muito por esses temas aí. Eu não sei se eu vou muito longe, mas eu acho que tudo começa com a questão da formação, né? A questão da mão de obra. E aí não é só a questão da qualificação ou treinamento específico numa determinada tecnologia. Eu acho que a gente tem uma falta que já está identificada no setor de tecnologia, de formação nas disciplinas não é só exatas, engenharia, mas física, química. Tem uma série de disciplinas que são fundamentais para a gente se qualificar de forma diferenciada nesse grande mundo novo que é o mundo do conhecimento. E eu acho que a gente está pecando, a gente não está chegando lá, né? Então eu acho que essa é a questão de fundo. Que a gente cita, mas no fundo a gente não resolve, né? A gente sempre fica correndo atrás. Essa formação é fundamental para você chegar nesse ponto de poder discutir, bom, agora a gente pode fazer uma análise crítica do que está aí como tecnologia, a gente pode fazer um desenvolvimento que é próprio, a gente pode trabalhar de forma soberana, que é um conceito que está cada vez mais presente, né, na questão do tratamento das tecnologias. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar essa soberania na produção de conteúdo técnico, justamente porque a gente não tem a formação, é o que está faltando na base, né? Acho que a gente tem ilhas, basicamente, né? A gente não tem uma grande escala, né? Que é um movimento que a Coreia fez. A Coreia, 50 anos atrás, não era melhor do que a gente, né? E se diferenciou pela educação. Então eu acho que esse é fundamental. Agora, bom, a gente não pode ficar esperando 50 anos para a população chegar, digamos, para a gente ter essa mão de obra qualificada. O que a gente faz agora? E eu acho que não tem como escapar. Eu acho que a academia, as associações, elas têm capacidade de criar pelo menos um acervo, né, de informação, seja de casos, seja de referências, seja de tecnologias, e servir de base, uma primeira base, digamos, de conhecimento para a gente construir em cima, né? Eu acho que tem que ser isso. As empresas vão fazer, mas as empresas, cada uma tem o seu modelo de negócio, umas têm um modelo mais aberto, outros menos, e elas vão estar disputando o mercado. Eu acho que para poder fazer uma análise crítica, talvez você tenha que se valer dessa outra camada, que é esse apoio meio independente, né, para
para tentar trabalhar dois conceitos que são fundamentais, né? Uma é flexibilidade tecnológica, você poder mudar de tecnologias, e outra é neutralidade, de você ter, digamos, você não estar viesado por um ou por outra, né? Que são conceitos difíceis de você implementar na prática, né? Que são grandes desafios. Emílio, eu concordo totalmente com essa questão do skill, né, ou do conhecimento, né? Tá identificado, isso não é um problema do setor público, é um problema já identificado no setor privado, não é um problema do Brasil, é um problema global, né? E aí eu queria abrir um parênteses aqui, aproveitar, quem tiver interesse, a IBM tem um compromisso de treinar, se não me engano, 10 milhões de pessoas no mundo até 2030, e existem treinamentos gratuitos em português, online, para tudo que a gente acha que é nova tecnologia. IoT, inteligência artificial, cybersecurity, até chegar a quantum computing, tá ok? Que emite lá, inclusive, aquele selinho lá do LinkedIn, bonitinho, para você colocar lá, LinkedIn não, é o badge para você publicar no LinkedIn. Então, eu acho que parte a gente disponibilizar conteúdo para melhorar esse nível de conhecimento. Mas concordo totalmente, isso vai levar tempo, né? Então, eu acho que cabe a nós sermos protagonistas, né? E a ABS aqui, parabéns, está liderando, para a gente garantir esse letramento, da mesma forma que está acontecendo no setor privado, né? Eu e meus colegas aqui, certamente sim. Eventualmente nós somos convidados para fazer parte, fazer uma apresentação num board de uma empresa privada para falar como a tecnologia vai impactar ela. A pergunta é, como é que eu faço isso no setor público? A ABS, junto com o CSC, promover um workshop para chegar e levar esse tipo de letramento para mudar um pouco de paradigma. Eu acho que esse talvez fosse o caminho, mas não é uma ação, né? É uma jornada, tem que ser resiliente, porque em paralelo a você estar melhorando esse letramento da gestão pública e você tendo mais skill, você começa a fazer a mudança real, né? No ponteiro, né? A gente já teve projetos aqui no Brasil que a gente teve que formar pessoas no local porque você não tinha pessoas para contratar, então é um desafio grande, mas a gente tem que começar, tá ok? A gente tem que ser protagonista, a gente tem que ficar assistindo. Mas eu acho que a gente já tem muitas coisas acontecendo, só que a gente às vezes precisa articular melhor, né? Porque às vezes a gente nem está sabendo. Dá um exemplo de uma das coisas que a gente tem feito no Instituto de Estudos Avançados, lá no Polo de Ribeirão Preto. A gente tem uma cátedra de educação básica, que o nosso catedrático lá atualmente é o professor Mozart Neves. Lá a gente fez um curso para gestores na área de educação, de como trabalhar com ciência de dados. Porque não adiantava você só divulgar quais são as ferramentas, etc., né? Então foi necessário e foi interessante que a gente tentou fazer totalmente online, e a gente fez um outro que era híbrido. E a gente percebeu que o híbrido foi muito importante para que as trocas fossem mais intensas. Então a gente tem feito alguns trabalhos desse tipo, nesse caso foi de educação, porque a gente vê que é uma mudança de cultura, como acho que não sei se foi o Emílio, algum de vocês falou, né, que é uma questão de mudança de cultura. Então eu acho que assim, a gente tem uma janela de tempo que eu acho que não é muito pequena, porque a gente já tem as tecnologias disponíveis aí. A gente já tem empresas, além das startups, né? Porque eu acho que a gente tem que contar com as startups também para desafios específicos locais. Então, se a gente trabalha com interoperabilidade, com flexibilidade, neutralidade, se a gente pudesse acelerar esses mecanismos de formação dos gestores, porque o indivíduo ele passou no concurso, ele está ali, né, dentro daquela estrutura. Se a gente não for lá e qualificar eles têm muita dificuldade nessa incorporação e ficam com essa dificuldade, o que eu escolho, né? E vai muito lento. Então eu acho que eu queria que vocês de novo falassem um pouco mais sobre assim, os desafios, né? Comparando o Brasil com outros lugares, né? Que tipo de oportunidades e de desafios que vocês enxergam, né? Para que a gente consiga fazer essa transformação digital. Como é que é menos desigual e mais digital para ser menos desigual, não é isso? Que esse é o lema da ABS agora. Queria que vocês comentassem um pouco mais, que vocês veem aí, de oportunidades para a gente avançar rápido, mas dificuldades comparadas com outros lugares. Quem quer começar? O Carlos? Não, ele quer começar. E aí, até mantendo um pouco o foco nessa questão da formação, né, da educação, eu tenho visto muitos órgãos públicos, muitas prefeituras, muitos estados
com uma visão muito positiva em relação a isso. Inclusive, acho que todas as empresas, né, que têm condições, empresas grandes, assim como IBM, Intel, que são gigantes, e a gente se inclui um pouco por ser empresa multinacional, tem que ter esse compromisso com o fomento da educação, né? Hoje no Brasil, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o número é um déficit anual de 150 mil ofertas de emprego. Quer dizer, 150 mil, a diferença entre tudo que foi ofertado e tudo que foi preenchido, né? Então, a gente não tem uma sistemática de formação que atenda a esse mercado, né? E essa parceria eu tenho visto, como eu estava falando, a parceria com as três vertentes, o órgão público, as empresas e as universidades, a academia, dando certo algumas iniciativas em alguns locais, né? E eu acho que passa muito por, claro, a educação tradicional em universidades e tudo mais, mas também passa muito por opções mais direcionadas de formação, como cursos técnicos, porque a demanda é muito grande. Então, até que se consiga ajustar essa oferta em relação à procura, a gente tem que encontrar alternativas, né? E aí, um case que a gente tem tido algum sucesso também aí é ampliar esse leque de opções de formação, não só para o jovem aprendiz, mas também para a melhor idade. Quer dizer, hoje a gente tem um programa forte que hoje a gente tem conseguido trazer pessoas, inclusive com outras formações que atuam em outros mercados, com outras formações que não de TI, conseguido, a partir de um investimento da empresa, conseguido migrar para a área de tecnologia, e isso transforma, isso muda a vida de uma pessoa que estava ali, já talvez até em final de carreira em uma determinada área, como por exemplo um case na área militar. A gente tem a Marinha e o Exército e a Aeronáutica como clientes hoje, de soluções específicas. A gente tem feito algumas parcerias nesse sentido de pegar, de aproveitar o conhecimento, muitas vezes técnico, mas em áreas específicas, de militares que são ou dispensados ou reformados e que têm interesse de continuar trabalhando. Isso tem dado um fruto legal. Acho que iniciativas como essas têm que ser difundidas, porque até que se consiga resolver a causa raiz, o dia a dia não para. Então a gente tem que arrumar conseguir essas alternativas, né? A pergunta é complexa. Eu concordo, quer dizer, faço aqui também reconhecimento da questão do grande desafio, que é a questão da formação. Eu acho que a gente tem iniciativas que são boas iniciativas. Eu acho que a formação de gestores é uma iniciativa, eu acho que é uma iniciativa importante. Eu acho que a gente tem visto preocupação, principalmente em algumas iniciativas do Ministério da Ciência e Tecnologia, na formação de alguns especialistas em algumas áreas. Eu acompanho muito de perto as iniciativas voltadas para a parte de microeletrônica. Tem saído talvez não com a frequência que a gente gostaria, o número de bolsas para formação, mas recentemente agora teve a USP, Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, que foram agraciados com bolsas de formação aí especificamente para a questão de microeletrônica. Eu acho que a gente precisa ver o mesmo para a questão de formação de cientistas de dados, né? Eu acho que isso são iniciativas que são boas oportunidades, não são soluções caras, a gente não está falando de bilhões para poder resolver o problema. Eu acho que são soluções bem acessíveis, né, do ponto de vista orçamentário, e que isso também vá para os níveis mais iniciais da formação, né?
A gente tem um programa de formação em inteligência artificial que a gente está fazendo com o Centro Paula Souza aqui. E ele é presencial, ele não é, tipicamente não é online, ele é presencial. E a gente foi trabalhar com os professores do Centro Paula Souza que teoricamente já tinham algum domínio da área, e a gente viu que a gente precisava dar um reforço em estatística para os professores, né? Então, às vezes você precisa fazer um mapeamento um pouco de identificar quais são as dificuldades ali para poder tentar endereçar um problema específico, mas eu acho que em essência a gente sabe como fazer, a dificuldade está em executar. É interessante o teu ponto, né, Emílio e Felipe, porque garantir o conhecimento, né, é uma ação complicada, né? É difícil, você tem que ter o interesse das pessoas, você tem que ter o acesso. A IBM, há uns 7 anos atrás, ela tinha exatamente são quase 15 tipos de treinamentos diferentes disponíveis para a graduação, né? Então, todo curso técnico ou de graduação ou de pós-graduação, você tinha isso gratuitamente. E aí a gente se deu conta de que a gente... aquela curva, como você, eu acho que é o Felipe, né, me colocou assim, até aquele profissional que estava na graduação, ele de fato fosse para o mercado de trabalho, seja privado ou público, e começasse a exercer a diferença e provocar a mudança, ia ser um ciclo muito longo. A gente pegou isso e colocou totalmente disponível, inclusive para os profissionais que estão hoje atuando. Então, eu acho que a gente tem que ser mais intenso em comunicar, como a senhora comentou, né, e divulgar. Hoje tem várias empresas que são clientes nossos ou não são clientes nossos, que têm acesso a essa plataforma, que vai lá, tira seu badge, sua certificação de inteligência artificial, e você pegou um profissional que já está atuando e você acabou de fazer o letramento dele. Olhando como comunidade, você está evoluindo todo mundo rapidamente, né? Tá certo, aquele cara que está lá na faculdade, uma hora, daqui a 5 anos, 6 anos, ele vai chegar lá. Um outro ponto importante que a gente percebeu é que, eu não vou tecer métrica se eu concordo ou não, mas existe uma geração nova que a formação acadêmica de faculdade, universidade, não é o caminho que ele quer. Não é que ele está optando, é que ele não quer, assim, por opção, não é por acesso. Ele falou assim, eu não quero, tenho acesso, posso ir para fazer uma universidade e minha opção é não fazer uma universidade. A pergunta é, como é que eu chego e capacito essa pessoa também? Então, por isso que você tem que ter essa comunidade aberta de capacitação. Concordo que todos nós aqui temos que fornecer todos esses treinamentos de forma gratuita para que cada vez mais você tenha, não só quem está sendo formado agora, mas quem já está operando, quem já está no mercado de trabalho, rapidamente consiga absorver esse tipo de tecnologia. Aí a gente não vai esperar como a Coreia, né, 50 anos. Né? Acho que esse é justamente o ponto, né? Que a gente tem as pessoas lá na ponta nos municípios, trabalhando nos municípios, e eles precisam de apoio, porque tudo foi muito rápido, mas ao mesmo tempo você fala assim, mas é fácil de usar algumas coisas, mas o bloqueio, né, que você tem, então eu acho que é aí que a gente tem que agir rápido enquanto a gente melhora, né, a graduação, a pós, etc. Se a gente não agir com quem já está dentro dos serviços, né, para mudar a cultura, para a gente conseguir avançar mais rápido, vai ser muito difícil. Gente, a gente está aqui... Ah, tem uma pergunta, ok. Obrigada. Não, eu ia comentar sobre... Desculpa, eu ia comentar sobre a nossa plataforma RH Tech, que está no nosso site. Tá? Já tem alguns cursos da IBM lá, tem de vários associados. O que não tiver de vocês, nos avisem, porque foi uma plataforma criada para ser um hub, para conectar com a sociedade, mostrar tudo que está disponível de forma gratuita para a sociedade. Então a ABS tem essa ferramenta. Foi um projeto que eu fiz no meu pós-doutorado junto com a professora Roseli. Está lá à disposição de vocês, por favor. E a gente só linka com vocês como empresas, tá? A gente não fica com conteúdo, mas a gente dá visibilidade para o trabalho que vocês já estão fazendo. Então, acho que isso é bem importante vocês conhecerem para a gente trabalhar junto nisso. E a ABS vai fazer um evento que vai ser uma feira de talentos e que vocês estão convidados a participar. Obrigada. Boa tarde a todos, todas.
Eu, só complementando aqui o que a Jamile falou, não conhecia essa ferramenta, esse hub de inovação, mas eu tenho um projeto desenvolvido numa comunidade carente lá em Brasília, chama LGPD Social. Eu ensino mulheres e jovens que sofrem violência doméstica a nova profissão de encarregado de proteção de dados. A minha dificuldade é que essa foi uma iniciativa assim, solo. Então, eu vou à comunidade, consegui juntar 28 alunos ali, que participavam de um cursinho para ingressar no mercado. E aí eu propus, assim, falei, olha, o que eu posso fazer pela comunidade é você reunir aí os alunos que têm interesse em aprender algo novo. E todo sábado eu ensino, já formei agora a primeira turma desses jovens, mulheres também. A dificuldade que eu tenho, qual que é meu indicador? Não é ensinar, não é entregar um diploma de encarregado de proteção de dados, é conectar esses jovens ao mercado de trabalho. Então, para mim, o que funciona é fazer um estágio com essas pessoas. Um estágio, então, a dificuldade que eu estou tendo como indivíduo da sociedade, não é o Estado, não é como representante de onde eu trabalho, é de transformação social mesmo. E como fazer essas parcerias para um estágio, para empregar esses encarregados? Porque hoje nós temos aproximadamente 5.600 municípios, mais de 20 milhões de CNPJs. Todos têm que estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. E cadê esses profissionais? Eu estou criando esses profissionais na comunidade, mas eles falam, professora, cadê o emprego? Eu falei assim, calma que vai chegar. Acho que a gente pode ajudar, tá? Desculpa seu nome? Kátia. Pelo menos lá na Indra a gente tem um programa muito forte de incorporação de jovem aprendiz, que eu entendi que seria o foco aí dessa turma que está sendo desenvolvida, né? E parabéns pelo trabalho, acho que é um trabalho dignificante, no mínimo, porque a gente tem alguns trabalhos semelhantes também, principalmente no Nordeste. Eu sou nordestino, nasci em Campina Grande, na Paraíba, e a gente sabe a realidade de muitos estados aí, e muitos municípios no interior do Nordeste e no Norte. Então, inclusive, uma de nossas unidades, que hoje atende o Brasil todo, na área de fábrica de software, está em João Pessoa. É um ecossistema que hoje deve ter quase 800 funcionários hoje, e é que a gente investe muito fortemente na formação, tanto que na pandemia a gente sofreu muito menos do que outras empresas de tecnologia, porque a gente já tinha uma base em andamento de formação e de qualificação de mão de obra. Então eu acho que a gente pode ajudar. A gente tem na empresa um programa de oportunidade para jovem aprendiz, um programa estruturado, onde, claro, é feita uma seleção, obviamente, mas tem um acompanhamento ao longo de 1 ano e meio na empresa, com pontos de controle, vamos dizer assim, para acompanhar a evolução desses jovens profissionais no mercado de trabalho, atuando nos nossos projetos. Então, se você quiser, depois a gente pode conversar. Kátia, né? Kátia, a IBM, inclusive, está com vagas de estágio em aberto, inclusive para a parte de cibersegurança. Então, qualquer pessoa pode entrar no site da IBM e fazer a inscrição. Esse é um ponto. E quando eu falei desses quase 15 cursos distintos, um deles é da cibersegurança, mas que a gente tem de forma gratuita, a gente também disponibiliza ele em parceria com algumas entidades. Essas entidades, elas geram, às vezes, classes mix de online e presencial, e você tem um material que é o do estudante e um material do que é o professor, para ele também se capacitar em tirar as primeiras dúvidas. Essas instituições, elas geralmente têm associado exatamente isso. Eu formei esse meu novo aluno, para onde eu vou tentar encaminhar ele também. Então depois a gente pode passar quem são essas entidades, de repente você pode se conectar com elas também, que pode ser um caminho interessante nesse funil de chegar ao mercado de trabalho. Eu, infelizmente, acho que não consigo te ajudar diretamente, mas
dar algumas ideias. A própria ABS tem um curso de formação na parte de proteção de dados. Eu acho que de repente valeria a pena conversar com a ABS para entender um pouco como é que é, digamos, a colocação, qual é o movimento depois que os alunos são formados para a entrada no mercado. Talvez com a experiência da ABS você consiga desenhar alguns caminhos. Agora, é uma área, apesar da gente já ter a legislação, apesar da gente já ter a obrigação legal, é uma área que ainda não foi, eu diria, abraçada pelo mercado, de uma maneira geral, né? Tem algumas empresas que sim estão atuando no sentido de estarem condizentes com o que é determinado pela lei, mas uma boa parte do mundo empresarial, mesmo do mundo público, ainda não acordou para a necessidade do profissional de proteção de dados. Ele é um profissional importante, é fundamental, está na lei, mas a gente está vendo, assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que demorou umas décadas até a coisa andar, e a gente ainda pode discutir se andou. Eu acho que a gente ainda vai passar um pouco dores aí na questão da formação do profissional de proteção de dados. Fico triste em saber disso, porque já inclusive fui o primeiro profissional de proteção de dados da Intel no Brasil. Já não tenho mais a posição, mas é uma área que eu tenho acompanhado com muito carinho. O desafio da implementação, né? A gente tem, às vezes, diretrizes importantes, mas a implementação é o desafio. Mas eu tenho certeza que com pessoas assim como vocês que estão aqui, que a gente vai conseguir vencer esses desafios mais rápido. Eu queria dizer que foi incrível estar aqui com vocês, fiquei aqui com um gostinho de quero mais, então a gente vai precisar entrar em outros momentos aí para continuar essa conversa. Agradecer muito ao Emílio, ao Felipe, ao Carlos e a vocês que estiveram aqui conosco. Uma salva de palmas para eles.